Caros alunos, essa aqui é a segunda parte do capítulo 11, as unidades da seleção natural. E na aula passada, a gente tinha ficado, a gente tinha falado para vocês que vários pesquisadores, né, tinham usado, e o mais importante deles, o Wayne Edwards e o Conrad Lawrence, tinham usado seleção de grupo para explicar a evolução do altruísmo e outros comportamentos que parecem não fazer muito sentido a nível individual. Só que George C. Williams, em 1966, ele foi numa palestra em que um pesquisador falava de que os veados, quando eles viam um predador e saíam todos correndo juntos, eles faziam isso em prol do grupo, né? E o Wayne Edwards virou e falou: mas espera aí, na verdade, eles saem correndo na sua velocidade máxima. O poder da seleção natural individual é tão poderoso que aqueles que não conseguem correr nessa velocidade ficam para trás e são devorados pelos lobos. Então, na verdade, isso não se necessita de seleção em grupo para explicar por que os veados saem correndo juntos numa velocidade alta, né? Na verdade, a seleção individual basta. Então, eles saem em grupo porque no grupo eles estão mais seguros do que sozinhos. E por quê? Porque o predador se confunde com um monte de animais correndo. E eles correm na mesma velocidade porque eles estão correndo na máxima velocidade que eles conseguem correr. E todos os fracos foram devorados. E sobraram só aqueles que conseguem correr naquela velocidade, que é a velocidade necessária para fugir dos lobos. Então, no fundo, todos os exemplos que ele conseguia parar e pensar podiam ser explicados de uma forma mais simples usando a seleção individual. Então, seleção em grupo, ele falou de que ó, adaptação é um conceito oneroso e que a gente tem que usar a lei de Ockham, né? A explicação mais simples é a melhor explicação. Então, você pode propor uma hipótese muito elaborada, mas isso aí não deve ser feito quando uma explicação mais simples basta. Então, ele escreveu essas ideias nesse livro, Adaptação e Seleção Natural. E o subtítulo era Uma Crítica de Alguns Pensamentos Evolutivos Correntes. E foi devastador, né? Muita gente começou a testar as antigas ideias do Wayne Edwards. Não tão antigas, né? Que é mais ou menos contemporâneo com o Wayne Edwards e com as escritas, o Lawrence ainda estava vivo nessa época, né? Ele morreu em 89, né? Mas o pessoal começou a olhar com mais crítica essas questões de seleção em grupo. E isso aí levou um boom de pesquisa. Realmente, muita gente começou a testar. Tanto que, em 1976, Richard Dawkins falou: a síntese moderna penetrou o estudo do comportamento, né? E as ideias da síntese moderna, finalmente, depois de uma defasagem de 20 anos, elas penetram na consciência do pessoal estudando o comportamento animal. Então, O Gênio Egoísta, de 1976, é o primeiro livro de Richard Dawkins, que estudava o comportamento animal e se tornou um grande divulgador, né? Tanto de que ele se aposenta, né, como no estudo da etologia, mas ele aí passa a representar, né, Cambridge, né, na cadeira, né, de divulgador de ciência, né? Então, ele apresenta uma teoria que procura explicar a evolução das espécies na perspectiva do gene, não do organismo ou da espécie, né? E, na verdade, né, então aquela frase que eu falei para vocês, que os genes são para sempre, e os genes constroem robôs, cuja principal função é se reproduzir e passar adiante a informação genética, né? Essa visão é a visão do Richard Dawkins, né? E foi bem revolucionária, né? Então, vamos pensar, por que existe altruísmo, né? Por que o lobo, vamos voltar lá, por que o lobo não luta até a morte? Por que eles constroem uma hierarquia? Porque se você luta até a morte, você morre. Você deu a chance de morrer.
Enquanto que se você se torna submisso, você ganha uma vantagem imediata. Vocês podem formar um grupo que caça e todos sobrevivem. Se você é aparentado ao casal de lobos alfa, você ajuda os seus pais a se reproduzirem, os seus irmãos a se reproduzirem, e aí você está propagando seus genes através da sua ajuda, né? Porque um lobo sozinho não é tão eficiente quanto uma matilha consegue matar grandes bichos. E você, claro, se você não morre agora, talvez ano que vem você vire o macho alfa, né? Ou a fêmea alfa, né? Então, enquanto que se você for submisso, você não vai se reproduzir agora, se você morrer, seu pescoço for arrancado, você não vai se reproduzir nunca, né? Então, no fundo, você se tornar submisso é uma estratégia evolutiva de alto sucesso para os dois. O lobo dominante, né, que não precisa sair lutando até a morte, que é garantido que se você luta até a morte com outros predadores com dentes, mais cedo ou mais tarde você vai ficar tão estraçalhado que você vai morrer também dos seus ferimentos. Mas se vocês rapidamente determinam quem é dominante e quem não é vantagem para todo mundo envolvido nessa história. E como eles fazem um grupo que colabora para se alimentar e para criar os filhotes, e principalmente se você é aparentado com os filhotes, mas sendo aparentado ou não, sua chance de sobrevivência aumenta dramaticamente. Lobos sozinhos tendem a morrer, né? Lobos que são aceitos como matilha tendem a sobreviver. A chance deles se reproduzirem algum dia aumenta dramaticamente quando eles são aceitos dentro do grupo, porque o sucesso da matilha é enorme comparado com um lobo individual, né? Então aí, e veja, quando duas onças lutam por território, não matar o seu vizinho é fantástico. Porque se você matar o seu vizinho, você vai criar um vácuo. E outra onça pode chegar para dominar aquele pedaço. E a outra onça talvez seja mais forte que você. Então, se você rapidamente consegue determinar, ó, a fronteira do território é aqui, sem ninguém se machucar muito, isso é bom para você e para o outro. Mesmo se você perder a luta, é bom para você. Então, você quer que o território inclua o rio, mas você perde, você tem que aceitar que o território não inclui o rio. Mas pelo menos você continua com o seu território. Se outra onça te matar, ela vai sofrer danos enormes, né? E você vai morrer e não deixar descendentes. Então, dominância, submissão são estratégias alternativas de alto sucesso. Porque uma luta até a morte, os dois lados podem morrer. E não importa quantas vezes você ganha, né? Você eventualmente vai perder, porque você imagina, se o Mike Tyson, né, ou qualquer boxeador tivesse que enfrentar lutas seguidas, uma depois da outra, mesmo que eles ganhassem as três primeiras, eventualmente eles iam receber tanta pancada na cabeça, talvez eles caíssem duro morto, sem. Então, estabelecer rapidamente quem é dominante, quem é submisso, é bom para todo mundo, né? Você não precisa lutar até a morte, né? E aqui, por que que os insetos se reúnem? Para se encontrar. Eles soltam feromônios e achar fêmeas, achar machos e deixar descendentes. Se eles não vão para esse grupo, eles morrem. Não precisa de nenhuma outra explicação. Ah, não, vou produzir menos ovos, né? Porque tem muitos. Não, porque se o outro é egoísta e falar, não, vou produzir o máximo e dane-se o tamanho do grupo, ele vai me deixar mais descendentes. Então, a explicação de que o grupo se reunir para ver, né, se eles precisam produzir mais ovos ou menos ovos, não. Todos eles tentam produzir o maior número de ovos possíveis. E para explicar por que eles se juntam, sexo, feromônios, isso já basta. Não precisa de explicações complicadas. Bom, então vamos olhar os veados vermelhos. Os veados vermelhos é muito engraçado, porque eles disputam, né, territórios que aí eles defendem e aí eles conseguem juntar um harém. E as fêmeas vão para esses territórios, eu vejo e olho os machos cantando, e aí escolhem um território mais bonito, com um macho mais legal, para viver junto com ele durante esse período, ficar pastando naquele campo junto com aquele macho e copulando com ele. E eventualmente elas vão produzir filhotes. Bom, é, não, tem três estágios da intensificação do combate entre veados vermelhos, né? O primeiro é uma disputa de bramidos, né? Eles chegam e começam a, né, soltar os sons de bramidos horríveis, né? Para ver quem é maior. Depois, se isso não deu certo,
eles vão e caminham lado a lado para ver quem é maior. E se isso não deu certo, aí, como último recurso, você tem a luta, com armações travadas, um teste de força. Então, claro que se o seu objetivo fosse matar o outro veado, você viria, né, de supetão, sem fazer nenhum bramido. Você não ia fazer a caminhada lado a lado, né? Porque aí ele ia estar te esperando, né? Você talvez se escondesse no arbusto e quando ele passasse, você por trás, ele vinha correndo e enfiava no fígado dele o seu chifre, né? Quer dizer, que história é essa de não andar lado a lado, né? Na maior limpeza, né? E depois, você com todo cuidado, prende a sua maçã no outro e empurra para ver quem é mais forte. Não, você ia. Não importa quem seja mais forte. O importante é ser o mais sacana, né? O importante é ganhar. O importante é sempre levar vantagem. Mata pelas costas. Né? Então, eles não fazem isso. Eles parecem dois cavaleiros medievais, né? Fazendo uma justa, né? Então, eles chegam e tiram o lencinho da amada e amarram no braço. Aí eles declamam as suas propriedades. Aí eles se saúdam mutuamente. Aí eles, com todos os cuidados, cavalgam um em direção da outra, usando lanças ocas que explodem quando elas são colocadas do jeito certo no escudo do outro. Ou seja, estão fazendo o possível para não se machucarem. E qual que é a vantagem? Isso aí parece altruísmo, pelo bem da espécie, né? Mas, na verdade, veja, imagine, se o outro veado pode te matar, você determinar quem é mais forte sem porrada é muito bom. Então, veja, de 50 aproximações, cerca de 10 nem tem disputa de bramida, né? O 10 a 15 eles olham o outro veado e falam: Meu Deus, aquele veado tomou anabolizante na veia. Eu, hein? Tô fora. Ele não faz disputa de bramido, ele não faz o caminhar paralelo e ele vai embora. Ele fala: Nossa, que frio, eu vou apanhar até chorar, né? Agora, dos que decidem. Não, acho que eu enfrento, acho que eu consigo. 50% faz uma disputa de bramido e 50% decidem que quer saber. Esse aí é muito grande, né? Ele se aproxima, né? E chega bem de perto, olha para o outro e fala: Mamãe, eu, hein? Olha o tamanho daquele bíceps. Aí vai embora, né? Aí eles decidem andar paralelo. Esse andar paralelo é fundamental, porque pelo menos metade das vezes ele vira e fala: Nossa, eu não estava olhando direito, mas olha o quadríceps, olha a ponta afiada daquele chifre, eu tô fora, né? Então o número de lutas é pequeno, é cerca de das 50, tem 5 lutas. Cara, veja, às vezes você chega e nem faz disputa de bamida, você fala: Eu sou maior, né? E aí você vai direto para o caminhar paralelo, né? E às vezes você vai direto para a luta, né? Porque você acha que você consegue. Então, na verdade, das 50, né, aproximações, é, vou, é, 8 acabam em luta, né? E, né, e o restante, ele vai embora, seja porque ele não fez nada, né? Ele só olhou e já decidiu que era uma encrenca, ou ele fez a disputa de berro, né? Ou ele fez a caminhada paralela, né? Então, e a caminhada paralela também pode ser uma segunda chance. Ele pode ir direto para a caminhada paralela e decidir que não, 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 e vai embora, né? E então, normalmente todas essas etapas são boas para você determinar quem é mais forte sem cair na porrada, sem ter o risco de morrer. Então, é vantajoso para todos eles, né? Então, é um aviso honesto. Um aviso honesto, a disputa de força honesta é vantajoso para os dois que se envolvem, né? Porque se eles podem determinar quem é mais forte sem se machucar, melhor. Bom, o John Maynard Smith,
Ele, em particular, a gente já viu ele antes falando sobre evolução de restrições, né? Ele nasceu em 1920, morreu em 2004, com 84 anos, né? Ele era uma figura bem querida, no, ele ia para os congressos, inclusive, as pessoas falavam, ó, chama ele, porque ele normalmente ficava no bar, né? Depois da certa idade, ele ficava no bar, né? Tomando uma cervejinha e papeando com os alunos de pós-graduação. Muitos alunos de pós-graduação chegavam deprimidos, e depois de um papo com o John Maynard Smith, saíam todos energizados, por isso eles chegavam e falavam, nossa, que interessante, você está trabalhando com mosca, ou com urubu, ou o que seja, né, com botânica, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Isso, aquilo? E as pessoas iam anotando e saíam cheios de ideias, isso e aquilo, né? Então, o que tem de tese com agradecimentos para ele é imenso, porque ele era uma figura super simpática, muito inteligente, e dava milhões de sugestões, né? E ele foi né, ele eventualmente ficou emérito da Universidade de Sussex e, né, ele é especializado em genética e teoria evolutiva. É famoso por usar a teoria de jogos como ferramenta para explicar certos fenômenos evolutivos, né? Então, uma das coisas, ele gostava de modelos matemáticos, né? Então, ele virou e falou, a formulação dos modelos de seleção de grupo do John Maynard Smith é a seguinte: você pode, numa população, ela pode ser composta de egoístas ou altruístas, ou ela pode ter vazio, né? É uma área que podia essa espécie ficar, né? Mas não tem ninguém lá. Uma população de egoístas, ela não pode virar altruísta, porque ela não pode ser invadida com sucesso pelos, né, pelos altruístas. Então, uma área vazia, ou ela se torna habitada por altruístas, ou ela se torna habitada por egoístas. Agora, uma população de egoístas não só pode invadir áreas vazias, mas ele pode invadir populações de altruístas. Então, veja, o, os, a estratégia altruísta é uma estratégia que não funciona na presença dos egoístas, porque o egoísta ganha vantagem, né, o serviço que o altruísta dá, mas ele não implica nos custos que o altruísta tem, digamos, tirando seus piores, né? Então, o altruísta pode chegar para o egoísta e falar, ó, eu vou tirar os seus piores se você tira os meus. Aí ele fica meia hora lá catando todos os seus piores. Quando ele acaba, ele fala, ó, agora você cata os seus piores. Aí o altruísta fala, não, se vira. Aí o que que acontece? O altruísta morre cheio de piolhos, né? E o egoísta vai ficar sem piolhos enquanto houver algum trouxa altruísta. Depois, a população de egoístas vai morrer, todos eles cheios de piolhos, né? Porque nenhum egoísta vai tirar os piolhos de nenhum outro. Então, a melhor coisa do mundo é todo mundo ser altruísta, porque aí eles nunca têm piores, né? Mas uma população de altruístas é invadida com sucesso pelos egoístas, mas uma população de egoístas nunca vai deixar prosperar um altruísta. Então, veja, a seleção natural escolhe o egoísmo, né? Que aqui é defection, né? Então, você é que coopera e D é o que defect, ou seja, não ajuda. Então, a população inicialmente de altruístas é substituída por egoístas. Porque os egoístas têm um núcleo maior do que os cooperadores, né? Os altruístas. Então, como que você pode evitar isso? Na verdade, o Richard Dawkins, ele explora várias coisas. E sabe qual a estratégia que funciona melhor? Os altruístas que... é, os altruístas que não perdoam. Então, eles ajudam uma vez o egoísta. E contanto que o número, a população não seja muito grande, e eles se lembrem dos egoístas, uma vez que o egoísta teve interações boas com todo mundo, ele está ferrado. Porque todos eles colaboram entre si, mas ninguém ajuda o egoísta. Ele pode estar morrendo de fome, eles não vão dar uma pipoca para ele, né? Então, aqueles que tomam ódio do egoísta, esses
prosperam, né, e conseguem se defender contra o egoísta. Contanto de que a população não seja infinitamente grande, né, porque senão, até eles aprenderem quem são os egoístas, eles já gastaram tanta energia ajudando os outros, que eles podem estar, né, ter consequências negativas. Mas se a população é finita e eles conseguem se lembrar quem é egoísta, os egoístas eventualmente começam a se dar mal, que aí eles se tornam conhecidos no grupo, né? Então, isso aí explica porque nosso comportamento, na verdade, muda se a gente está num grupo grande ou num grupo pequeno, né? Em cidades, as pessoas são muito mais honestas, mas por quê? Porque rapidamente todo mundo sabe quem é desonesto, né? Então, veja, se numa cidade pequenininha, todo mundo se conhece, o fulano rouba a televisão de Beltrano, aí, rapidamente, toda a cidade está sabendo que a televisão de Beltrano está na casa de fulano. E aí, fulano, o Beltrano vai lá junto com os vizinhos e fala, ó, você está com a minha televisão, pode devolver aí. Então, o que que acontece? As pessoas num grupo pequeno tendem a ser muito mais honestas do que as pessoas numa cidade gigante. Porque se ninguém conhece ninguém, então, veja, você está no trânsito, você está cortando as pessoas, xingando, isso e aquilo. Mas se você olha em volta e é o seu chefe, é o pastor da sua igreja, é o pai da sua namorada, aí você rapidamente muda de comportamento, porque se as pessoas te conhecem, o que você está fazendo vai ser relatado. E aí, isso aí faz com que você se torne um colaborador e não uma pessoa egoísta, né? Bom, Ahn, agora, um motivo como o altruísmo pode prosperar é se o coeficiente do parentesco for maior do que o custo dividido pelo benefício. Então, veja, o custo da cooperação dividido pelo benefício, se, digamos, o benefício é o dobro do custo, aí, né, aí é mais ou menos igual o parentesco de você com seus filhos. Se o benefício é 3 vezes maior do que o custo, é, né, aí o que acontece? Aqui o parentesco é metade, né, porque esses são seus filhos, né? Isso aí é maior do que o custo dividido por 3, que é o benefício. E aí vale a pena, então, você ser colaborador. Então, o Bill Hamilton, está aqui o Bill Hamilton. O Bill Hamilton é interessante porque em 1988, eu estava em Manaus, eu fui visitar o projeto de dinâmica de fragmentos florestais, né, que agora é do Smithsonian, né, e lá em Manaus, né, e aí no INPA, né. Então aí, o, o pessoal estava, então, eu estava visitando lá, né. Eu consegui um estágio de um mês, né, para visitar, né, o pessoal que eu conhecia, né, e eles arrumaram um estágiozinho de um mês lá, e aí eu fiquei, né, mas fiquei conhecendo o projeto, e para mim foi muito legal. Aí estava o pessoal lá e a organizadora do, da pós-graduação lá, a diretora, ela chegou e falou, ó, tá chegando aí o Bill Hamilton, e a gente precisa de que vocês façam, ele gosta de conversar com os alunos, então a gente quer que vocês façam um jantar para ele, né? Com, e lá na Amazônia tem um monte de peixe, né? Então a gente acabou comprando tucunaré para fazer para ele, né? E ele falou, ó, e recebam ele. Vão no aeroporto, recebam, tragam, deem o jantar para ele, depois levem ele para o alojamento, né? Que eu tô ocupada, mas amanhã eu pego ele. Aí a gente foi fazer isso. Só que ninguém falava inglês. E o pessoal que falava inglês estava morrendo de vergonha de falar com ele. Aí eu e uma amiga, a gente foi colocado para conversar com ele, porque, né? E eu, muito inocente, né? Eu falei, ah, tá bom, Bill Hamilton, tudo bem, né? E aí ele chegou, e era esse cara mesmo aí, que tá na foto. E aí a gente recebeu ele, aí a gente ia botar ele dentro do carro, né? Porque a gente estava com a picape,
Só que ele insistiu em ir na caçamba. Ele foi na caçamba comigo e com a minha amiga, e o resto dos alunos da pós estavam dentro da cabine. Né? A gente foi conversando. Eu comecei a perguntar para ele o que ele fazia. Ele podia virar para mim e falar: ó, eu sou o Bill Hamilton, idiota. Mas não, ele virou e falou: não, eu estou interessado em evolução do comportamento, evolução do altruísmo. E a gente foi conversando, foi conversando. Meu, em algum momento eu parei e pensei, mas eu já ouvi falar dessas coisas antes. E demorou um tempo para mim para fazer o link. Eu acho que eu só fui fazer o link quando eu voltei para a universidade, que eu abri o livro lá de evolução e eu vi, nossa, eu tava com o Bill Hamilton. Então, o que eu tenho para contar para vocês é que ele é muito simpático. Ele explicou o tipo de pesquisa que ele faz. Eu fiz um monte de pesquisa, pergunta para ele. A gente bateu o maior papo. E só depois eu saquei, né, quem ele é. Nossa, eu fiquei batendo papo com o Bill Hamilton, né? Ele trabalhava com besouros, né? Ele era uma figura bem legal e ele morreu de malária, né? Ele estava tentando provar que a AIDS tinha sido causada inicialmente por uma vacina que foi criada, cultivada em tecido de macaco, né? Então, só que ele acabou falecendo de malária, né? Pegou malária falciparum, né? E foi uma tragédia, porque ele era brilhante, né? Bom, então aí, essa seria a regra de Hamilton, né? De que o parentesco explica. Então, gente, a intuição do Darwin estava certa. O Darwin falou em situação de grupo, mas ele também falou um pouquinho de parentesco. Mas o bom do Hamilton é que você aí tem uma lei matemática para você testar. Se você conseguir estimar o custo da cooperação e o benefício da cooperação, você pode botar, inclusive você pode usar álgebra para mexer nesse aqui. E a regra de Hamilton foi testada em gralha dos chaparrais da Flórida. Né? Então aqui está a Flórida, aqui está essa gralha, né? Que é um passarinho azul, né? Bem bonito. E a sobrevivência dos filhotes dessa gralha do chaparral nos ninhos, onde tem ajudantes. E ó, veja, os filhos ficam com os pais para ajudar os pais a criar os irmãos, né? Então são os ajudantes, né? E qual que é a vantagem? Isso para os pais, a vantagem é ótima, né? Eles têm mais indivíduos para cuidar dos filhotes e trazer comida para os filhotes. Eles podem ter muitos filhos, né? Então, eles experimentalmente tiraram os ajudantes ou deixaram os ajudantes dos grupos, né? Então, eles removeram os ajudantes de alguns grupos e outros eles deixaram. Um, a prole dos grupos experimentais tinha uma sobrevivência menor durante e imediatamente depois do período de cuidado parental, mas não no período em que eles são ovos. Então parece que a ajuda é importante não para sentar em cima dos ovos, mas sim para trazer comida para eles. Esses resultados são de 1987. Em 1988, o, a diferença dos voadores foi similar em 1988, mas a de antes, nem tanto. Então, então esses resultados são de 1987. Veja, inicialmente você tinha 45 grupos em que os ajudantes foram removidos e 63 grupos em que os ajudantes estavam presentes, era o grupo controle. A percentagem de sobrevivência dos ovos até nascer foi de 67 a 68, ou seja, idêntico. A percentagem de sobrevivência dos ovos até eles começarem a voar foi 30% dos grupos que não tinham ajudantes e 63% dos grupos em que os ajudantes estavam presentes. A percentagem de sobrevivência do filhotinho que começou a voar até o dia 60, que eles adquirem independência, foi 33%, né? Em cima desses 30%, né? E 81% da percentagem de sobrevivência, né? E aí, a percentagem de sobrevivência de ovo até o dia 60, quando você multiplica todas as probabilidades, é 7%. Enquanto que a probabilidade de sobrevivência com os ajudantes é 35%. Então, os ajudantes aumentam em 5 vezes a chance dos filhotes sobreviverem até a idade adulta. Agora, quando você pega essa fórmula aqui,
R tem que ser maior do que C dividido por B. Você multiplica R vezes B, tem que ser maior do que o custo. Então é álgebra, né? É sendo C o custo, B o benefício e R o coeficiente parentesco. Na galera da Flórida temos B é igual a 35 menos 7. Então 7 seria se os ajudantes fossem se reproduzir sozinhos. É 28. Normalmente são dois ajudantes, então você deve dividir por 2. Temos 28 dividido por 2 igual a 14. A estimativa menor é metade vezes 14 é maior do que meio vezes zero, porque frequentemente um casal, da primeira vez que eles tentam ter filhos, eles têm zero de sucesso. E a maior é um quarto vezes 14 é maior ou igual a metade vezes 7, tá bom? E, e na verdade, sim, 7 é maior do que 3,5. Então, sim, mesmo para dois ajudantes, eles vão deixar mais cópias do gene se eles ajudam os pais do que não. Então, veja, hum, essa regra permite você fazer testes empíricos. Então, foi o maior cabum. Todo mundo começou a procurar fazer isso. Então, essa tabela 11.2, que eu não vou repetir, porque é a mesma coisa. Mas, ó, estimativa inferior é meio vezes 14 é maior do que meio vezes zero, porque não produzem filhos, e meio vezes 14 é maior do que meio vezes 7. É verdade, 3,5 é menor do que 7. Então, a seleção do parentesco está em ação nesse exemplo. Matematicamente, a gente demonstra isso. Então, o que é interessante aqui, a gente tem esse pé multiplicata, é o sapo pé de pá. E os girinos dele podem desenvolver ou num, num, uma forma carnívora que surge quando eles veem insetos, crustáceos e coisas assim. Quando tem animais presentes, eles se tornam caçadores. Quando não tem, eles são passadores. Os caçadores, eles desenvolvem toda uma mandíbula poderosa e tudo, né? Eles podem canibalizar os, os seus conespecíficos com, com mais frequência. Aqui a gente tem um carnívoro comendo um onívoro, né? O onívoro, né? Porque ele come pequenos animaizinhos e plantas, né? O carnívoro come predominantemente carne, inclusive outros girinos. Porém, eles tendem a evitar comer os seus parentes. Então, ó, em 50% dos casos, eles rejeitavam comer os seus parentes. E, né, desculpa. E a percentagem que come parentes é só 25%, então 75% não come os seus parentes. Enquanto que os onívoros, se tiver o cadáver, né, que eles não têm a mandíbula para comer os outros. Só que se tiver um cadáver ali, eles comem, né, porque eles não têm a capacidade de distinguir entre os parentes. Então, você ficar com uma estrutura de carnívoro significa que você toma cuidado de não comer os seus parentes. Ah, Depois de uma mudança de dieta, esses carnívoros revertem para a forma onívora e perdiam a sua capacidade de discriminar os parentes. Aqui a expectativa de nenhuma capacidade de discriminação entre parentes. Então, sim, aparentemente, eles realmente evitam comer os seus próprios parentes, né? Bom, isso aí, claro, é vantajoso, porque se você está na água cheia de girinos, se você toma cuidado a não comer os seus parentes e você come os outros, aí você favorece a sobrevivência dos seus genes, né? Aqui é a capacidade de você discriminar parentes, né? Kin discrimination, kin é parente, né? Discriminação dos parentes. E aqui é o benefício que se você ganha ajudando. Quanto maior o benefício, mais provável é que você consegue distinguir entre os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes e os não parentes, né? E você colabora com quem é parente. Então, isso aí é uma explicação para o altruísmo. Você ajuda quem tem os mesmos genes que você e você está propagando. Então, se você morre para salvar dois filhos, dois irmãos, né? Ou 8 primos, isso aí é uma boa conta, né?
É claro, se é um primo só lá na água, aí você não vai se arriscar, né? Mas 8 primos, aí vale a pena se arriscar, né? Agora, é claro que a gente não toma essas decisões baseadas na regra de Hamilton. Você não precisa estar consciente da regra de Hamilton, contanto de que ela funciona mesmo quando você no seu subconsciente, né? Agora, aqui a gente tem o Robert Trivers. O Robert Trivers, ele pensou bastante sobre esse assunto. Ele falou de que a evolução da colaboração pode ocorrer em outras circunstâncias também. Inclusive, você me ajuda, eu te ajudo. Reciprocidade. Então, se há reciprocidade, a sombra do futuro faz com que você colabore agora, né? Então, você está num grupo, ninguém é parente de ninguém, mas você é altruísta. Por quê? Porque você começa altruísta. Aí, se você me ajuda, eu te ajudo. Se eu te ajudo e você não me ajuda, nunca mais eu ajudo você. Então, para explicar a evolução do altruísmo em seres inteligentes, basta supor que as pessoas conseguem, ou os animais, ou o que seja, conseguem fazer o cálculo do benefício e se lembrar quem ajuda e quem não ajuda. Então, veja, enquanto que o egoísmo é uma estratégia evolutiva, né, Evolution Stable Strategy, né? Então, uma estratégia evolutivamente estável. Perante o altruísmo não é evolutivamente estável. Perante o altruísta vingativo é uma estratégia evolutivamente estável. Agora, sabe qual que é a melhor estratégia? A de perdoar. Parece brincadeira, né? Porque a estratégia do cristianismo, a estratégia de que de você perdoar o erro, permite você voltar a colaborar com o egoísta. Então veja, você é altruísta sempre. Quando alguém é egoísta com você, você repete o que ele fez e deixa de ajudar ele. Mas se ele pede perdão e começa a colaborar com você de novo, o altruísta vingativo nunca mais colabora com ele. E aí não vai ter o benefício da ajuda dele. Só que o, o, o que pratica o cristianismo e é perdoando o que se é perdoado, né? Ele, se ele usar a estratégia tit for tat, né? Se você me ajuda, eu te ajudo. Se você não me ajuda, eu não te ajudo. E eu repito o que você fez da última vez. Esse aí consegue colaborar com todo mundo que tem estratégia de altruísmo alternativa, né? Então, veja, você pode ser egoísta, você pode ser altruísta, você pode ser um altruísta vingativo, aí você ganhando os egoístas, contanto que a população dos altruístas não seja infinita e a dos egoístas muito limitada, né? Você consegue aprender quem é egoísta, você não colaborar com eles. Num grupo pequeno, se o egoísta tem a estratégia, eu sou egoísta até perceber que eu não tenho mais ninguém me ajudando. Aí eu volto a ser altruísta, essa estratégia pode funcionar, né? Porque você elimina os altruístas, né? Mas você consegue viver junto com os altruístas vingativos, né? Contanto que os altruístas vingativos te ajudem posteriormente, né? Claro que realmente o egoísta, se ele quiser mudar de ideia e ser altruísta, ele não vai conseguir numa população de altruístas vingativos, né? Mas, com outras estratégias, é uma estratégia que pode funcionar. Ser egoísta até quebrar a cara, aí vira altruísta, né? Só que a melhor estratégia de todas, a que frequentemente ganha nessas competições em que pode tudo, uma é eu repito o que você fez. Então, se você começa altruísta, aí todo mundo é altruísta com você. Se alguém é egoísta, você repete a última ação e você é egoísta com ele. Até ele ser altruísta, aí você repete altruísmo com ele. Então, ninguém toma vantagem de você, você não é bobo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a capacidade de perdoar e começar a colaborar, e tem os benefícios da colaboração futura, né? Então, é muito interessante, porque as ideias do Travers, elas podem explicar o comportamento de seres humanos, né? Na prática, né? Que a gente frequentemente forma grupos que não são aparentados, e mesmo assim a gente consegue colaborar, né? Então, veja, na verdade, para explicar a cooperação, existem várias regras. A regra de Hamilton, ela funciona baseada no parentesco. A reciprocidade direta do Travers
também funciona, né? Se o benefício e o custo é maior do que a probabilidade de você tiver uma relação futura, então aí você aí colabora, né? Porque a expectativa de no futuro você vai ganhar muita coisa, né? Então você está com um pacote de salgadinho, você oferece para as pessoas. Por quê? Porque vocês vão fazer o curso inteiro juntos e talvez na próxima ocasião, quem não vai ter salgadinho é você e o outra pessoa vai. Então você virar, esse é meu, rapidinho as pessoas vão virar, esse cara é egoísta, eu nunca vou cobrar com você. Então, né, o custo, você dividir o seu pacote com todo mundo, é compensado com o futuro, né? Você pegar o salgadinho dos outros, né? Então, normalmente a gente é altruísta porque por reciprocidade direta. Agora, claro que tem a reciprocidade indireta. Se você tem uma reputação boa, você acaba ganhando coisas por causa de que as pessoas falam: ah, aquele cara é bom, aquele cara é legal, aquela pessoa é legal. Então você tem a reciprocidade indireta, você fica com uma boa reputação no grupo. Então, num grupo que se comunica, isso aí também, né? Dentro do grupo, se você tem uma boa reputação, a chance dos indivíduos colaborarem com você é maior. E depois você tem seleção espacial, né? Então, de que quem está naquele grupo colabora, isso aí pode funcionar, né? Mas depende da estrutura do coeficiente. E essa aí, as pessoas acreditam, na verdade, frequentemente a gente não encontra. E depois, aqui você tem o tamanho do grupo dividido pelo número de grupos, e o custo versus benefícios da seleção grupo vai valer a pena, contanto de que, né, você tem uma relação favorável nessas variáveis, né? E muitas pessoas acreditam que seleção de grupo não funciona. Então, ó, um, seleção por parentesco, seleção por reciprocidade, né? De animais inteligentes como os primatas, os golfinhos, né? Cachorros, e assim por diante, consegue lembrar das coisas, né? E reciprocidade indireta, né, que funciona para humanos, e vários animais são inteligentes o suficientes para observar os outros e perceber quem tem boa reputação e quem não tem, né? Agora, seleção espacial e seleção de grupo, isso aí as pessoas acreditam que isso aí é improvável de acontecer na natureza, mesmo que matematicamente é possível, né? Mas, que é 11.2.5. Tem havido controvérsia sobre a seleção de grupos, sempre produzir adaptações para o benefício do grupo, embora a maioria dos biólogos agora acredite que ela tenha pouca força na evolução. Então, veja, antigamente se achava que talvez a seleção de grupo funcionasse, mas hoje em dia a maioria dos biólogos acredita que ela tem pouca força na evolução. Só que Wade pegou besouros cascudos, tribólio, e fez um projeto experimental com 48 colônias que foram postas em produção por 37 dias, quando um novo ciclo de colônias foi formado a partir das colônias que desenvolveram uma baixa ou uma alta densidade populacional. Resultados mostrando as densidades populacionais nas linhagens selecionadas para alta e baixa densidade populacional e nos controles não selecionados. Os resultados são a média das 48 colônias. Então, isso aí, Wade, em 1976, ele testou a ideia do Wynne Edwards para ver se era possível você selecionar um grupo para se reproduzir mais ou menos, né? Então, controles não fizeram nada, né? E o grupo de alta reprodução, né, aumentou a quantidade de descendentes que eles deixavam, né? E o grupo de baixa reprodução diminuiu o número de descendentes. Então, ele demonstrou aí que a seleção de grupo poderia funcionar, tá bom? Então, isso aí todo mundo falou, oh, que interessante. E viraram as costas e ficaram na deles, né? Então, há uns 44 anos atrás, ele demonstrou que isso era possível e morreu aí, né? Mas aí, em 1995, um, usou o aparato experimental de Wade para ilustrar a seleção do grupo. Ele repetiu o experimento com galinhas. Os criadores selecionaram as galinhas para o maior número possível de ovos, mas nas granjas, as galinhas geralmente são mantidas em grupos. Nesse caso, a galinha que põe o maior número de ovos pode ser um indivíduo antissocial que fura o olho das outras e quebra os olhos das outras e põe mais ovos às custas da redução da produtividade das demais galinhas do grupo. Então, ela pode roubar recursos das outras e agredir as demais.
Muir manteve as galinhas em grupos de 9 aves e selecionou o grupo mais produtivo. As consequências foi que as galinhas evoluíram para serem menos egoístas e a mortalidade declinou. A produtividade, em termos de número de ovos postos, subiu sensacionalmente, de menos de 100 para mais de 200 por ave por ano, em 5 gerações. O experimento demonstra como a seleção individual e a seleção em grupo podem ser conflitantes. O regime seletivo que evita a seleção individual pode melhorar a resposta média do grupo como um todo. Melhoria na postura, combinada com a melhora na qualidade da vida social das galinhas, tem sido considerável interesse agrícola. Então, veja, o Mir, em 95, ele demonstrou que a seleção em grupo não só funciona, mas tem aplicação prática para a gente dizer, ó, o pessoal está criando galinhas desde o começo da história da humanidade, né? O Mir, em 5 gerações, dobrou a quantidade de ovos que um grupo de 9 galinhas produz. Dobrou. Galinhas super selecionadas. Por quê? Porque ele selecionou por genes de altruísmo dentro do grupo. Então, se grupos forem selecionados, grupos podem produzir adaptações de grupo, né? Então, um, isso aí gerou muito interesse, né? Porque enquanto que na natureza, talvez, essas condições do Waze talvez não aconteçam com a frequência que podia, tem aplicação prática direta. Então funciona, e talvez tenha aplicação prática. Então, isso aí foi a habilidade a chave para saber quais os níveis de organização que apresentam as adaptações. E aqui a gente conseguiu fazer com que se aumentasse a quantidade de ovos produzidos, né? Então, isso aí, a seleção em grupo, hoje em dia, a gente está começando a rever, né? Pois tem uma aplicação prática tão boa, né? Bom, outro sentido para a unidade de seleção, ou seja, a gente viu as unidades de seleção sendo o nível, né? Se é gene, célula, órgão, indivíduo, comunidade, que pode ser um indivíduos aparentados, ou um grupo formado ao acaso. Aí os grupos podem fazer parte de uma população, que faz parte de uma espécie, assim por diante. Com outro sentido da unidade de seleção, é a entidade cuja frequência é ajustada diretamente pela ação da seleção natural. Nesse caso, os genes aumentam de frequência na população. Os alelos locos tem os que são mais favorecidos e aumentam de frequência. Esse segundo sentido da unidade de seleção natural é o gene, porque só os genes têm duração suficiente para que a seleção natural ajuste suas frequências na população. A longevidade e a imunidade genética é importante devido ao tempo que leva a uma mudança evolutiva. Então, veja, cromossomos não são unidades evolutivas, porque por recombinação eles são misturados. Mas genes são entidades de informação que permanecem intactas depois da recombinação. Mesmo se a recombinação ocorrer dentro do gene, normalmente, olha, veja, a recombinação em B, a recombinação em C produziu os mesmos alelos. Tem azão e tem Bzão de um lado e tem Azinho e Bzinho do outro. Depois da recombinação, aí você continua tendo Azão e Bzão, só que eles mudaram de cromossomos. Então, veja, os genes continuam idênticos. A posição deles no cromossomo mudou. Eles mudaram de um lado para o outro, mas tanto faz como tanto fez, né? Os genes continuam intactos. Ah, então, a recombinação dentro de A produziu Azão e Azinho. E a recombinação dentro, né? E claro, o Azão começou a caminhar com o Bzinho, né? E ao invés de caminhar com o Bzão, né? Mas tanto faz como tanto fez. E a recombinação dentro de B também produziu Azão e Bzinho e Azinho e Bzão, né? Então os genes continuam iguais, né? Porque a recombinação não muda eles, né? E e os cromossomos mudaram, né? Bom, claro que se você tiver duas mutações nesse gene e tiver recombinação, aí você pode gerar B linha, B duas linhas, né? Então, uma mutação ficou nesse lado e outra mutação ficou nesse. Isso ocorre numa frequência tão baixa que é a frequência da taxa de mutação. Então, realmente, quando a recombinação intergênica ocorre entre dois alélos com diferentes nucleotídeos heterozigotos, ela rompe a estrutura do gene.
As sequências de genes resultantes de recombinação diferem das sequências iniciais, mas ocorrem numa frequência tão baixa que é equivalente ao surgimento de novas mutações. Então, os dois sentidos da unidade da seleção natural são compatíveis. Um especifica a entidade que geralmente apresenta adaptações fenotípicas, o outro, a entidade cuja frequência geralmente é ajustada pela seleção natural. Então, é como uma moeda, tem dois lados. Um lado é a frequência do gene, o outro lado é quem morre na população, né? Quem morre são os indivíduos. Quem sofre a seleção são os indivíduos. Quem aumenta de frequência são os genes. Então, na verdade, ou gene ou indivíduo é a mesma coisa, porque o gene aumenta de frequência com a morte dos indivíduos. Então, é dois lados da mesma moeda. Então, hoje em dia, a gente acabou cansando dessa discussão, genes ou indivíduos, porque, na verdade, os genes estão nos indivíduos que morrem são eliminados com seus genes e muda a frequência dos genes. A mudança da frequência dos genes mudou por causa dos indivíduos. Indivíduos perderam genes e aí aumentou a frequência dos genes. Então, são dois lados da mesma moeda e a discussão é meio tola, né? Bom, aqui é o resumo, né? Não vou ler o resumo, né? Porque é chata, né? Mas eu leio o resumo antes de fazer as questões da prova. Então, se eu fosse vocês, eu ia ler o resumo com grande atenção, porque vocês vai ter algum enunciado que vai tentar testar alguma das pontas daquele capítulo, tá bom? Então, ou então, para gravação, terminamos, né?